Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem atrair oportunidades, abundância e portas abertas, enquanto outras vivem cansadas, lutando, sobrevivendo e sentindo que nada muda. E talvez a verdade mais difícil de aceitar seja esta. Muitas vezes, o maior bloqueio da prosperidade não está no mundo externo. Está dentro da própria mente. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida não responde apenas ao que você deseja. Ela responde ao que você acredita profundamente. Responde ao que você repete silenciosamente dentro de si todos os dias. Responde às palavras que você diz quando ninguém está ouvindo. E principalmente responde ao sentimento escondido atrás dessas palavras. Talvez você diga que quer prosperar. Talvez peça abundância, dinheiro, paz, crescimento e oportunidades. Mas dentro de você existe medo, existe ansiedade, existe a sensação constante de falta. Existe aquela voz silenciosa dizendo: e se não der certo? E se eu nunca conseguir? Pois e se eu não merecer? E é exatamente aí que a mente começa a bloquear a prosperidade. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é apenas dinheiro, mas Florence ensinava algo muito mais profundo. Prosperidade é fluxo, é movimento. É sentir que a vida está caminhando ao seu favor. É acordar sem carregar um peso invisível dentro do peito. É viver sem a sensação constante de escassez emocional, financeira e espiritual. Mas a maioria das pessoas vive presa em um estado mental de sobrevivência. Elas acordam preocupadas, dormem preocupadas, reclamam sem perceber, sentem medo do futuro, pensam na dívida antes da solução, pensam na perda antes da conquista. E pouco a pouco a mente começa a criar exatamente aquilo que mais teme, porque aquilo que domina seus pensamentos começa a dominar sua realidade. Florence Scovel Shinn dizia que as palavras possuem poder criador. E talvez você nunca tenha parado para perceber quantas vezes por dia afirma a própria escassez. Minha vida nunca melhora. Tudo é difícil para mim. Dinheiro desaparece rápido. Nada dá certo. Eu nasci para sofrer. Pode parecer apenas um desabafo, mas para sua mente isso vira uma ordem. E quanto mais você repete, mais fortalece essa energia dentro de você. A mente humana funciona como um jardim. Tudo aquilo que é alimentado cresce. Se você alimenta medo, cresce insegurança. Se alimenta desânimo, cresce paralisação. Se alimenta pensamentos de escassez, cresce a sensação de falta. E talvez hoje você esteja cansado, porque passou anos alimentando pensamentos que enfraquecem sua própria energia. Existe gente que sorri por fora, mas por dentro acredita que nunca será suficiente. Pessoas que desejam prosperidade, mas se sentem culpadas ao imaginar riqueza. Pessoas que querem crescer, mas têm medo de serem julgadas. Pessoas que pedem mudanças, mas continuam emocionalmente presas ao sofrimento. E Florence entendia algo poderoso. Ninguém consegue viver abundância enquanto continua emocionalmente conectado à escassez. É impossível construir prosperidade carregando uma mente treinada para esperar o pior. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você trabalha, se esforça, tenta mudar, mas parece existir uma barreira invisível impedindo tudo de avançar. E essa barreira não está no dinheiro, nas pessoas ou na sorte. Está nos pensamentos repetidos diariamente. A mente se acostuma tanto com a falta que começa a rejeitar a abundância. E isso aparece de formas silenciosas. Você recebe uma oportunidade e pensa que não vai conseguir. Sonha grande, mas imediatamente sente medo. Começa algo novo, mas já espera fracasso. Recebe um elogio, mas não acredita. Conquista algo, mas sente culpa. Percebe como o bloqueio começa dentro? Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que você espera emocionalmente tende a se manifestar com mais força na sua vida. E muitas pessoas, sem perceber, esperam sofrimento o tempo inteiro. Esperam decepção, traição, dificuldade, perda, atraso e escassez. E quando a mente espera o pior, ela começa a enxergar o mundo inteiro através dessa lente. A pessoa deixa de perceber oportunidades, deixa de acreditar em possibilidades, deixa de agir com confiança e pouco a pouco cria uma realidade limitada. Mas existe algo ainda mais profundo.
Muitas pessoas foram ensinadas desde pequenas a associar prosperidade com culpa. Aprenderam que dinheiro muda as pessoas, que riqueza afasta da espiritualidade, que sofrer é mais digno do que prosperar e que desejar abundância é egoísmo. Então crescem desejando prosperidade, mas inconscientemente rejeitando tudo aquilo que pode aproximá-las dela. E esse conflito interno destrói a energia da abundância, porque você não consegue atrair aquilo que acredita não merecer. Talvez ninguém nunca tenha te falado isso de forma tão clara, mas prosperidade não começa na conta bancária. Começa na mente. Começa na identidade emocional que você criou sobre si mesmo. Existe uma diferença enorme entre desejar prosperidade e se sentir preparado para recebê-la. Muitas pessoas desejam mudança, mas continuam emocionalmente presas ao velho padrão mental. Continuam dizendo: minha vida é uma luta. Nada acontece para mim. Tudo é difícil. Eu nunca tenho sorte. E enquanto essas palavras continuam sendo repetidas, a mente continua fortalecendo exatamente essa realidade. Florence ensinava que as palavras carregam vibração. Elas moldam emoções, crenças e caminhos invisíveis dentro da mente humana. Por isso, pessoas negativas se sentem cada vez mais cansadas, porque vivem alimentando uma energia interna de derrota. E talvez hoje você precise entender algo transformador. Sua mente está ouvindo tudo aquilo que você diz. Ela registra cada reclamação, cada medo, cada frase negativa e cada pensamento repetido. E com o tempo, transforma isso em realidade emocional. Talvez você tenha perdido a esperança porque viveu muitas frustrações. Talvez tenha passado anos lutando sem enxergar resultado. Talvez a vida tenha te machucado de formas que ninguém percebe. Mas Florence Scovel Shinn acreditava que nenhuma situação é permanente quando a mente muda. E é exatamente aqui que tudo começa a se transformar. Porque o primeiro passo para desbloquear prosperidade não é correr atrás desesperadamente de dinheiro, é remover a mentalidade de escassez que aprisiona sua energia. Você precisa parar de alimentar pensamentos que enfraquecem sua própria vida. Precisa parar de repetir palavras que criam prisão emocional. Precisa entender que sua mente não diferencia a realidade de repetição emocional. Aquilo que você repete constantemente, ela aceita como verdade. E talvez hoje sua mente esteja cansada, porque foi treinada durante anos para esperar sofrimento. Mas isso pode mudar. Florence ensinava que novas palavras criam novas realidades. Quando a mente começa a ouvir esperança, ela muda. Quando começa a ouvir abundância, ela se expande. Quando começa a ouvir possibilidade, ela cria coragem. Quando começa a ouvir paz, ela desacelera o medo. Existe um momento na vida em que a pessoa começa a perceber que o problema nunca esteve apenas fora dela. Não era apenas falta de dinheiro. Não era apenas azar. Não era somente o ambiente, as pessoas ou as dificuldades da vida. O verdadeiro peso estava dentro da mente. Dentro das emoções silenciosas alimentadas diariamente sem perceber. E talvez essa seja a revelação mais transformadora dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn. A vida começa a mudar quando a mente deixa de esperar sofrimento como destino, porque muitas pessoas vivem como se a dor fosse inevitável. Acordam esperando problemas, passam o dia inteiro preocupadas, criam cenários negativos antes mesmo das coisas acontecerem. E aos poucos essa tensão emocional se transforma em um estado permanente de escassez. A pessoa pode até sorrir diante dos outros, mas por dentro vive cansada e em alerta, sentindo que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E quando a mente permanece tempo demais nesse estado, ela perde a capacidade de acreditar na abundância. Florence dizia que o medo fecha portas invisíveis. E talvez você esteja tentando prosperar carregando uma mente dominada pelo medo. Medo de fracassar, medo de perder, medo de não conseguir, medo de ser julgado, medo de tentar novamente, medo de acreditar e se decepcionar outra vez. O problema é que o medo não apenas paralisa, ele também convence a pessoa de que ela deve permanecer pequena para não sofrer. Então ela começa a desistir antes mesmo de tentar. E isso cria um ciclo silencioso de autossabotagem. A pessoa sonha,
mas não acredita. Deseja mudar, mas sente insegurança. Recebe oportunidades, mas pensa que não merece. Começa projetos, mas imagina fracasso antes do resultado. Florence Scovel Shinn ensinava que o subconsciente aceita aquilo que é repetido emocionalmente com intensidade. E muitas pessoas repetem medo o dia inteiro sem perceber. Quando dizem, minha vida nunca vai mudar. Tudo é difícil para mim. Não consigo prosperar. Nada dá certo. Dinheiro só traz problema. Essas frases possuem força emocional. E quanto mais são repetidas, mais a mente cria caminhos internos alinhados com escassez. Talvez hoje você esteja entendendo por que se sente tão cansado emocionalmente. Porque viver em estado de preocupação constante consome energia, rouba esperança, criatividade e confiança. A mente entra em modo de sobrevivência e uma mente em sobrevivência não consegue enxergar prosperidade, só ameaça. É por isso que algumas pessoas recebem oportunidades e não conseguem aproveitá-las, porque emocionalmente continuam conectadas à falta. Florence ensinava que a abundância não nasce primeiro no mundo externo. Ela nasce dentro da consciência. Antes da prosperidade chegar à vida, ela precisa encontrar espaço dentro da mente. Mas como alguém pode receber abundância se acredita profundamente que nunca será suficiente? Como alguém pode prosperar se passa o dia inteiro afirmando escassez? Existe uma batalha invisível acontecendo dentro de muitas pessoas, uma batalha entre desejo e crença. Elas desejam prosperidade, mas acreditam na falta. Desejam amor, mas esperam abandono. Desejam crescimento, mas têm medo da mudança. Desejam abundância, mas sentem culpa ao imaginar riqueza. E enquanto esse conflito interno existe, a energia permanece bloqueada. Florence Scovel Shinn acreditava que a palavra tem poder criador, porque direciona emoção, foco e expectativa. Aquilo que você afirma constantemente começa a construir sua realidade emocional. Por isso, ela ensinava a substituir palavras de medo por palavras de confiança. Não porque a vida seja perfeita, mas porque a mente precisa aprender um novo caminho. Talvez você tenha passado anos ouvindo frases negativas. Talvez tenha crescido em ambientes cheios de medo, limitação e sofrimento. Talvez tenha aprendido desde cedo que viver era lutar o tempo inteiro. Mas isso não significa que você precise continuar preso nesse padrão. Prosperidade não significa ausência de dificuldades. Significa não permitir que o medo governe sua mente. Uma pessoa próspera emocionalmente pode atravessar momentos difíceis sem perder esperança, porque dentro dela existe confiança, fé e a convicção de que a vida pode se reorganizar novamente. Florence ensinava que quando a pessoa muda sua consciência, os caminhos começam a mudar também. Mas essa mudança não acontece apenas repetindo frases positivas mecanicamente. Ela acontece quando a pessoa começa a vigiar aquilo que alimenta emocionalmente todos os dias. Porque aquilo que alimenta sua mente fortalece sua realidade. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se alimenta preocupação, a ansiedade cresce. Se alimenta escassez, a sensação de falta aumenta. Mas quando começa a alimentar esperança, confiança e abundância, algo muda dentro de você. A mente desacelera. O coração se acalma. A visão da vida muda. As oportunidades começam a ser percebidas. Talvez esse seja o momento em que você precisa parar de lutar contra si mesmo. Talvez tenha se criticado demais, se diminuído demais, se sabotado demais. Talvez tenha passado tempo demais acreditando que não era capaz, que não merecia, que nunca conseguiria prosperar de verdade. Mas Florence Scovel Shinn ensinava que a abundância é um estado natural quando a mente deixa de resistir ao bem. E muitas pessoas resistem sem perceber. Resistem quando duvidam de si mesmas, quando repetem palavras negativas, quando acreditam que felicidade não é para elas, quando vivem esperando tragédias. A mente precisa aprender a confiar novamente. Precisa entender que prosperidade não é apenas dinheiro. É liberdade emocional. É paz interior. É sentir que a vida pode florescer novamente. E talvez hoje exista uma parte de você cansada de viver no medo, cansada de sobreviver, cansada de pensar pequeno, cansada de carregar preocupação todos os dias.
Talvez exista uma parte de você querendo acreditar novamente. E é exatamente aí que começa a transformação. Quando você decide parar de alimentar pensamentos que destroem sua energia. Quando decide interromper o ciclo mental de escassez. Quando começa a observar suas palavras com mais consciência. Quando entende que aquilo que você diz repetidamente molda sua identidade emocional. Florence ensinava que a vida acompanha a direção dominante dos pensamentos. Então, se todos os dias sua mente diz, eu nunca consigo, tudo dá errado, minha vida é difícil, sua energia inteira começa a caminhar nessa direção. Mas quando você começa a substituir lentamente esses padrões, algo muda. Não de forma mágica e instantânea, mas profundamente. Você começa a recuperar esperança, sentir mais leveza, agir com mais confiança e enxergar possibilidades. Porque a prosperidade não entra onde existe apenas medo. Ela floresce onde existe abertura emocional para receber. Talvez hoje você finalmente tenha entendido que sua mente não é sua inimiga. Ela apenas foi treinada durante muito tempo para acreditar na escassez. Mas novos pensamentos podem criar novos caminhos. Novas palavras podem criar novas emoções. Novas emoções podem criar uma nova realidade. E talvez sua transformação comece hoje, no momento em que você decide parar de declarar derrota sobre a própria vida. Porque Florence Scovel Shinn acreditava que existe poder naquilo que o ser humano afirma com fé. E talvez antes de dormir hoje, você precise repetir algo diferente. Não palavras de medo, desânimo ou escassez, mas palavras que abram espaço para a abundância entrar novamente na sua vida. Eu permito que a prosperidade floresça em minha vida. Minha mente está aberta para a abundância. Novas oportunidades estão chegando até mim. Eu mereço viver em paz, prosperidade e equilíbrio. A vida pode mudar mais rápido do que eu imagino, porque às vezes a transformação começa exatamente no instante em que a mente para de alimentar a escassez e finalmente aprende a acreditar novamente.